Núcleo de Estudos Anarquistas Rizoma Cairós. Carta a Élisée Reclus. Meu muito caro amigo, agradeço-te muito por tuas boas palavras. Jamais duvidei de tua amizade. Este sentimento é sempre mútuo, e eu julgo teu em relação ao meu. Sim, tens razão. A revolução no momento foi ao leito. Recaímos no período das evoluções, quer dizer, naquele das revoluções subterrâneas, invisíveis e frequentemente mesmo insensíveis. A evolução de hoje é muito perigosa, se não para a humanidade, pelo menos para certas nações. E a última encarnação de uma classe esgotada, jogando seu último jogo, sob a proteção da ditadura militar marrono-bonapartista na França, bismarckiana no resto da Europa. Eu concordo contigo em dizer que a hora da revolução passou, não por causa dos horrorosos desastres dos quais fomos testemunhas e das terríveis derrotas das quais fomos vítimas culpadas, mas porque, para meu grande desespero, eu constatei e constato todos os dias que o pensamento, a esperança e a paixão revolucionários não se encontram absolutamente nas massas. E quando elas estão ausentes, de nada vale fazer esforços inúteis. Admiro a paciência e a perseverança heróicas dos jurassianos e dos belgas. Estes últimos, moicanos da falecida... Admiro a paciência e a perseverança heróicas dos jurassianos e dos belgas, estes últimos moicanos da falecida Internacional, e que apesar de todas as dificuldades, adversidades, apesar de todos os obstáculos, no meio da indiferença geral, opõem sua fronte obstinada ao curso absolutamente contrário das coisas, continuando a fazer tranquilamente o que eles fizeram antes das catástrofes, quando o movimento geral era ascendente e o mínimo esforço criava uma força. Trabalho ainda mais meritório, visto que não colherão os frutos, mas eles podem estar certos de que o trabalho não será perdido. Nada se perde neste mundo, e as gotas de água Nada se perde neste mundo, e as gotas de água, por serem invisíveis, nem por isso deixam de formar o oceano. Quanto a mim, meu caro, tornara-me um velho, muito doente, muito desencorajado, e devo te dizer, sob muitos pontos de vistas, muito desiludido, para sentir o desejo e a força de participar desta obra. Eu decididamente me retirei da luta e passarei o resto de meus dias numa contemplação não desocupada, bem ao contrário, intelectual, mente bem ativa, e que espero não deixará de produzir alguma coisa de útil. Uma das paixões que me domina, neste momento, é uma imensa curiosidade. Uma vez que tive de reconhecer que o mal triunfou e não pude impedi-lo, pus-me a estudar suas evoluções e seus desenvolvimentos com uma paixão, quase que científica, completamente objetiva. Que atores e que cena! No fundo, e dominando toda a situação na Europa, estão o imperador Guilherme e Bismarck, à frente de um povo lacaio. Contra eles, o Papa com seus jesuítas, com toda a Igreja Católica e Romana, ricos em bilhões, dominam uma grande parte do mundo através das mulheres, pela ignorância das massas e pela habilidade incomparável de seus inúmeros filiados, tendo seus olhos e suas mãos em todos os lugares. Terceiro ator. A civilização francesa, encarnada em MacMahon, do Panlopulpe. Terceiro ator. A civilização francesa, encarnada em MacMahon, do Panlupy e Broglie, colocando as correntes em um grande povo em declínio, e em torno de tudo isso, a Espanha, a Itália, a Áustria e a Rússia,
fazendo cada uma suas caretas de ocasião, e de longe a Inglaterra, não podendo se decidir a voltar a ser alguma coisa. E ainda mais longe, a República Modelo dos Estados Unidos da América, já se engraçando com a ditadura militar. Pobre humanidade! É evidente que ela só poderia sair desta cloaca por uma imensa revolução social. Mas como ela fará esta revolução? Nunca a reação internacional da Europa esteve tão formidavelmente armada contra todo o movimento popular. Ela fez da repressão uma nova ciência, que se ensina sistematicamente nas escolas militares e aos tenentes de todos os países. E para atacar esta fortaleza inexpugável, o que temos? As massas desorganizadas. Mas como organizá-las quando elas não são suficientemente apaixonadas por sua própria salvação? Quando elas não sabem o que elas devem querer e não querem a única coisa que pode salvá-las? Resta a propaganda, tal como a fazem os jurassianos e os belgas, que alguma coisa sem dúvida, mas muito pouca coisa, algumas gotas de água no oceano. E se não houvesse outro meio de salvação, a humanidade teria. E alguma coisa sem dúvida, mas muito pouca coisa, algumas gotas de água no oceano. E se não houvesse outro meio de salvação, a humanidade teria tido tempo de apodrecer 10 vezes antes de ser salva. Resta uma outra esperança, a guerra universal. Estes imensos estados militares devem se entredestruir, se entredevorar cedo ou tarde. Mas que perspectiva! Núcleo de Estudos Anarquistas Rizoma Queiroz